te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. You are here, touching every life. I worship you, I worship you. You are here, meeting every need. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Declare. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Qual o nome dele? Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Declare bem forte quem é o teu Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel, amém? E pela sua fidelidade, Ele tem uma palavra para o seu coração nesta noite, amém? Vamos continuar de pé, vamos convidar nosso irmão, o diácono Ítalo, que estará ministrando a palavra de Deus. Com certeza, Deus já pôs uma palavra no seu coração.
E Deus quer falar comigo e com você, amém? Estende as vossas mãos com fé que Deus fala, amém? Senhor Deus, aqui está teu filho, meu pai, nosso irmão Ítalo. Senhor, pedimos a ti, Deus, que usa nas suas mãos, usa os seus lábios, meu pai, que ele possa ser, Deus, um profeta de Deus. Pai, que tu já tem colocado uma palavra no seu coração, Pai, não deixa, Deus, que a sua vontade própria, mas, Deus, que tu usa como instrumento nas suas mãos, debaixo da tua unção, da tua graça e com a tua autoridade, Senhor. Pai, também que o Espírito Santo de Deus fala conosco, preparando nossos corações para guardar aquilo que será ministrado no nome de Jesus Cristo. Amém. Assim de pé, recebo nossos irmãos com alegria. Deus abençoe, muito obrigado, igreja. Aproveitando a oportunidade que estamos de pé, vamos fazer uma leitura para nós, assim. Meus amados, me perdoem. Tomem vossos assentos, eu estou pulando uma pequena parte, muito importante. Eu queria agradecer pela oportunidade, antes de mais nada, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui diante da igreja, diante dos santos do Senhor, para ser instrumento nas mãos do Espírito Santo, para transmitir a vocês aquilo que o Senhor já tem me falado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que fosse falado esta noite. Não estou aqui com palavras persuasivas para poder trazer uma mensagem que venha a te transmitir uma ideia que seja minha, mas sim uma palavra vindo da parte do Senhor, para transmitir ao seu coração aquilo que Deus quer falar para contigo, para com a igreja, para poder edificar a sua vida, para lhe dar ânimo, para que você possa caminhar mais um pouco. E eu quero agradecer a Deus, como já disse antes, ao nosso pastor José Wellington, ao nosso pastor Joel, ao nosso pastor Cássio, que instrumento nas mãos do Senhor, me confiou esta grande responsabilidade, que é estar diante da igreja e sendo instrumento nas mãos do Senhor para falar com a igreja. Muito obrigado, agradeço a todos, em nome de Jesus Cristo. O tema que eu tenho a trazer hoje para a igreja, quero apresentar o tema, antes de fazer a leitura, assim também. O tema é um tanto conveniente, oportuno, para o tempo que nós vivemos. E através de uma breve interpretação nessa introdução desse tema, eu queria que vocês fizessem uma leitura a respeito de mim mesmo. Digamos que eu venha a chegar aqui, é me passar a oportunidade, e eu chego aqui diante da igreja. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos lá. E de outra feita, eu chego com uma postura melhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e vou direto e vou cumprimentando e vou desenvolvendo a apresentação, aquilo que Deus quer falar. Qual seria a leitura que você faria ao meu respeito? De o antes e o do depois. Existe uma diferença básica, e esta é a palavra que o Senhor traz à igreja esta noite. É a diferença do ânimo. Nós estamos vivendo tempos de apostasia, de desânimo e de desistência da caminhada da fé. Tempos de abandono, tempos de frieza espiritual. Tempos que muitos que nós conhecíamos antes, que cultuavam ao Senhor, hoje já não cultuam mais. Apostataram da fé. Abandonaram o barco, viraram as costas para Deus. E nós corremos o mesmo risco. Nós corremos o mesmo perigo. Nós estamos juntos na mesma embarcação. Então a palavra da parte do Senhor, não minha, para a sua vida é ânimo. Cuide para que o seu ânimo esteja sempre cheio, sempre em evidência,
para que você esteja sempre animado a lutar. A nossa vida, ela é uma grande guerra. Porém, essa guerra ela é dividida por batalhas. Há batalhas mais árduas, há batalhas mais duras. E você sabe bem do que eu estou falando. Você com as suas batalhas, com as suas dificuldades, com as suas lutas diárias. E há batalhas que realmente são muito duras e que nos faz desfalecer do nosso ânimo e da nossa gana, da nossa vontade de permanecer, da vontade de abandonar tudo e deixar e procurar um outro tipo de vida. Mas eu quero te dizer esta noite que para nós, lá fora, não tem mais espaço. Nós não temos mais a possibilidade de regresso, de retorno. A nossa caminhada é com Cristo e Ele está de mãos dadas conosco para nos fazer chegar à linha de chegada, em nome de Jesus Cristo. E já para falar de ânimo, a palavra de Deus é cheia de recomendações a respeito de ânimo, a respeito de exemplos, de homens e mulheres que passaram por dificuldades, assim como nós, porque você pode pensar, eu estou desanimado, eu estou enfraquecido na fé, eu sou o pior dos cristãos. Mas saiba você que os grandes homens relatados na palavra do Senhor, os grandes homens de Deus, eles também passaram por suas guerras, por suas lutas, por suas dificuldades. Eles também tiveram os seus embates e às vezes tiveram os seus altos e baixos de ânimo. E eu tomei como exemplo na palavra do Senhor Neemias. E eu queria convidar agora sim para que você possa, assentado mesmo, abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias. Este homem foi tomado como escravo da nação de Israel e levado para servir a um reino distante. Glória a Deus. Livro de Neemias, capítulo 1. Vamos fazer uma breve leitura do versículo 3 e do versículo 4. E Neemias serviu aquele rei durante muito tempo. E a palavra de Deus, logo mais da frente, se você ler lá no princípio do versículo do capítulo 2, você vai ver que o próprio rei relata, e a palavra do Senhor relata, que Neemias ele nunca esteve diante do rei com o semblante caído ou desanimado. Ele mesmo sendo escravo, ele mesmo naquela situação de submissão, sem escolha nenhuma, ele sempre manteve o seu ânimo avivado. O seu ânimo sempre permanecia constante. E assim vamos fazer a nossa leitura. Todos encontraram? Graças a Deus. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando, perante o Deus de Israel. E é tudo bem, entre aspas, porque eu creio que a pessoa que está num estado de escravidão não pode se dizer que assim está tão bem. Privado da sua liberdade, privado das suas escolhas, com muitas outras dificuldades, mas, porém, ele mantinha sob controle a situação. Porém, chegou uma notícia que tira a sua estabilidade. Chegou uma notícia que tirou o seu ânimo e que trouxe pânico, que trouxe sofrimento ao coração de Neemias. Talvez no texto, sim, é simples, você detectar o que causou o desânimo,
o que causou a dificuldade na vida de Neemias. Mas talvez na sua vida, ou na sua ou na minha vida, talvez não seja tão simples você detectar exatamente o ponto cujo qual começou o desânimo. Ou por que exatamente o desânimo tem chegado, tem batido na sua porta. Ou porque a angústia tem batido na sua porta. Talvez você não saiba. Talvez saiba. Há diferentes situações, há diferentes vidas aqui. Mas o mais importante é que você saiba que o desânimo é um problema. Que o desânimo é uma dificuldade que pode te levar ao desespero. O desânimo é uma dificuldade que pode te levar a se abster, a se desviar ou a buscar outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. E é um problema que ele precisa ser detectado. Ele precisa ser tratado o quanto antes. Você não pode deixar isso para depois. Você não pode deixar isso para amanhã. E Neemias, detectando o problema, sabendo a origem do problema, buscou em Deus solução para o problema. Porque a situação dele, assim como a nossa, era muito limitada. O problema do desânimo, ele pode ter diferentes origens, diferentes causas. O desânimo, ele pode vir de uma origem física. Talvez uma enfermidade. Ela pode te causar desânimo. Talvez uma disfunção hormonal. Ela pode te causar um desânimo. Muitas e muitas outras causas físicas pode te desencadear o desânimo. Fazer com que você desfaleça fisicamente e isso atingindo você também espiritualmente. Razões psicológicas podem ser também causa de desânimo. Assim como Neemias foi uma questão emocional, uma questão psicológica. Uma má notícia que chegou e que abalou, que desestabilizou a questão emocional de Elias. Pode ser uma perca que venha te gerar desânimo. Pode ser uma decepção que venha te gerar desânimo. Falta de perdão pode sim causar desânimo. Porque a falta de perdão, ela desencadeia outras coisas que depois vai chegar ao ponto do desânimo, da amargura. Então são causas diferentes. Mas assim que você sabe que você tem um problema, que você tem uma dificuldade, que você está enfrentando aquela dificuldade, você precisa reconhecer que tem a dificuldade, que tem o problema, de onde veio o problema, para a partir de então você começar a atacar a causa do problema. E dessa maneira você conseguir alcançar êxito, alcançar vitória contra essa dificuldade. Glória a Deus. Neemias, diagnosticando o problema, ele vai orar, ele vai falar com o Senhor. Nós entendemos bem a respeito de oração. Nós sabemos bem o poder e o efeito que tem a oração. A oração, ela é cura, ela é tratamento para todas as coisas, para todas as dificuldades, inclusive para o desânimo. E Neemias foi orar. Às vezes nós podemos até ser criticados, até ser chacoteados. Crente só fala de oração, crente só fala de orar.
Crente só fala de falar, que vai falar com Deus, que vai falar com Deus. Esse povo não age, esse povo não faz nada. Mas nós fazemos, e fazemos muito, pelo fato de orarmos e falarmos com Deus. A oração de Neemias, se você observar, do capítulo 1, do versículo 5 ao 11, está escrito assim: E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, e estejam, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos converteis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os fareis. Então ainda os vos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e fazer prosperar hoje o teu servo e dar-lhe graça perante este homem. Então era o copeiro do rei. Glória a Deus. Esta foi a oração que Neemias fez ao Senhor, nesse momento de dificuldade, nesse momento de desespero e de desânimo. Algumas coisas você pode encontrar nessa oração, algumas qualidades. Entre elas, o reconhecimento do poder, da autoridade de Deus. Ele apela também para a memória do Senhor, pelas coisas que Deus já fez, por tudo aquilo que o Senhor já fez em sua vida, das experiências que você teve com Deus, o caminhar com o Senhor, porque até aqui Ele te sustentou, até aqui Ele te guardou. O reconhecimento do pecado, da nossa condição muito delicada. Apesar de sermos redimidos, comprados, lavados com o sangue de Jesus Cristo, ainda habitamos em corpos pecaminosos. Nós não temos mais prazer em pecar. Mas, às vezes, por um acidente de percurso, nós pecamos. Então, a nossa situação ela não é tão privilegiada. Ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Ele também reconhece a dependência de Deus. Não adianta. Se você quer vitória, se você quer êxito na sua vida, se você quer passar e vencer os seus problemas, você precisa reconhecer que você é dependente. Completamente dependente, unicamente do Senhor. Todos nós somos dependentes de Deus. Nós não somos dependentes de governos. Nós não somos dependentes de políticos, nós não somos dependentes de juízes, nós não somos dependentes de presidentes, de reis ou do que quer que seja, mas nós somos dependentes do Senhor, o Deus de Israel. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Graças a Deus, nós somos dependentes de Deus. Até mesmo o seu ânimo, quem te dá ânimo e força para levantar todos os dias da sua cama para trabalhar, é o Senhor quem dá. Sabedoria que você tem, inteligência, sagacidade, é o Senhor quem dá. Você não herdou isso dos seus pais.
É Deus que lhe sustenta. É Deus que lhe guarda. E a pergunta que não quer calar: por que estáis desanimados? Por que estáis desencorajados? A pergunta pertinente, é atual. Olha para o seu lado. Por que estáis desanimados? O desânimo, ele tem abundado, tem sobrado, tem invadido lares e casas. Muitos já não aguentam mais lutar contra o mundo e o sistema e já aceita muita coisa que antes não era aceita, porque lhes falta ânimo para continuar resistindo às forças das trevas. E agora a resposta é: não tem nada a ver. Porque estão desanimados. Porque se tivesse ânimo, continuaria resistindo à luta e à batalha contra as trevas e contra Satanás. Mas como o desânimo já tomou conta, dizem: nada a ver. Estão jogando a toalha. Estão desistindo da peleja. E usa desse argumento: não tem nada a ver. Só que para chegar a esse ponto, existe todo um processo. E eu aqui, como boca de Deus, esta noite, eu vim te alertar. Cuidado! Cuidado! Bote o pé no freio. Não deixa a carruagem correr desgovernada. As rédeas estão em nossas mãos. O controle foi dado e está nas nossas mãos. O controle da sua casa, o controle dos seus filhos, o controle do seu esposo, da sua esposa, o controle do seu trabalho está nas suas mãos. Ânimo! Ânimo! Tome o controle. Não desista dos seus filhos. Não desista do seu casamento. Não desista da cura que você tem tanto insistido com o Senhor. Não desista da porta aberta. Ânimo! Lute mais um pouco. Ânimo! Em nome de Jesus, tenha ânimo. Se vocês que são humanos conseguem fazer uma leitura ao meu respeito, conforme é o meu comportamento, imagina Deus ao nosso respeito, que conhece todas as coisas. Muito mais o Senhor conhece o nosso estado de ânimo ou de tristeza, de esperança ou de completo abandono, de desistência. Muito mais conhece o Senhor. Ele sonda os nossos corações. Neemias, um grande exemplo. Um grande homem nas mãos do Senhor. Mas ele também passou por esse problema. Ele também passou por essa dificuldade. E abrindo uma aspas na palavra do Senhor, na mensagem que o Senhor quer trazer esta noite, Neemias, ele era altruísta. Neemias não precisava desse problema. Neemias estava bem, ocupava um cargo muito importante. Ele era copeiro do rei, uma pessoa da extrema confiança do rei. A vida do rei estava nas mãos de Neemias. Ele ficava ali nada mais, nada menos para provar aquilo que o rei comia e o que o rei bebia. Ele era o guarda da vida daquele homem. E sempre ele se manteve animado.
contente, mesmo arriscando a sua vida todos os dias, por causa de um rei pagão. Mesmo assim, ele servia com integridade, com alegria, com prazer. E nós, que servimos ao sublime, ao excelente, ao elevado, ao santíssimo Rei de Israel, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele homem, ele tinha um espírito altruísta de se colocar no lugar dos outros, muito aguçado, muito apurado. E ao chegar a notícia, ele se entristeceu grandemente, como nós lemos na palavra do Senhor. Colocar-se no lugar dos outros. Ajudar na hora do sofrimento alheio, na hora da dor do seu irmão, da dificuldade do seu irmão. Porque se um feixe é pesado para um, mais de dois, fica mais leve para carregar. A carga às vezes está pesada e o irmão às vezes está sofrendo do nosso lado. E você não é capaz de estender a mão. E Neemias dá para nós uma grande lição, um grande exemplo de tomar o sofrimento alheio da nação de Israel, cuja qual ele era filho, tomou para si. E vai-se diante de um rei, arriscando o seu pescoço. E se você ler, para ficar melhor o entendimento, se você ler o capítulo 1, o princípio do capítulo 1, e até onde ele vai se apresentar diante do rei, levou algum tempo. Não foi no mesmo mês. Provavelmente 2, 3 meses. Neemias ficou passando por aquela dificuldade, por aquele problema, até que ele manifestasse ou deixasse transparecer aquele desânimo diante do rei. E o rei, assim, reconhecesse no seu rosto que ele estava desanimado, que ele estava triste, que alguma coisa não estava bem com Neemias. Por que eu estou falando essas coisas? Às vezes nós somos imediatistas. Nós queremos as coisas para ontem. Nós queremos a resposta para ontem. E às vezes Deus está usando esse processo para trabalhar na sua vida, para trabalhar na minha vida. Um processo de crescimento, um processo de amadurecimento. Nas provas passadas, nas dificuldades passadas, que nós conseguimos superar, tenho certeza absoluta de que você hoje, olhando para trás e comparando você antes da dificuldade, antes da prova e depois da dificuldade, depois da prova, você consegue reconhecer em si mesmo que você é uma pessoa muito melhor, muito mais equilibrada, muito mais trabalhada pela dificuldade, pela prova, pela agonia e pelo sofrimento. Graças a Deus. Aleluias. Neemias se apresenta diante do rei. Apresenta a dificuldade, ele é questionado pelo rei. Apresenta a sua dificuldade para o rei. E o rei se compadece de Neemias, dando para ele autorização de ele ir até Israel, dele fazer aquele empreendimento que o Senhor estava o incomodando para que fizesse. Ganha cartas de recomendações para que fosse, que levasse material, que levasse gente. E agora então, Neemias, de ânimo recobrado, de ânimo agora cheio, vencida essa primeira dificuldade, esse desânimo, Neemias parte para essa empreitada. E se você observar bem, eu sei que você é conhecedor dessa história, é uma história
muito pregada, muito ensinada, muito falada. Neemias chega naquele lugar, e aquele lugar ele tá destruído. Ele está assolado. Aquilo ali, naquela época, provavelmente seria um dos piores lugares onde uma pessoa poderia desejar estar. Que lá não tinha nada. Pobreza, assolação, abandono, sofrimento, morte, fome. Tudo que não prestava estava ali. Mas um homem ou uma mulher animado, cheio da presença do Senhor, olha, meus amados, ele pode muito. Ele pode muito. Neemias chega naquele lugar, sequer animal tinha. Ele fala que a única cavalgadura que tinha era o que ele andava montado. E Neemias, sem falar nada para ninguém, mas cheio de ânimo, ele saiu, deu uma olhada, deu uma sondada como é que estavam as coisas, e viu que estava ruim. Não tinha nada o que fazer. Tinha que começar do zero. Mais ou menos 2.600 metros de muro. E não tinha nada. Só o ânimo de Neemias. E ele decidiu no seu coração: eu vou fazer. Eu creio que você sabe aonde o Espírito Santo de Deus quer me levar a falar com você. Precisa de uma postura sua, de dizer: eu quero fazer. Decida no seu coração que você quer fazer, que você quer passar por cima desta causa, desse motivo que tem te causado desânimo, e vencer isso. Chega de flertar com depressão. Chega de flertar com desânimo. Chega de flertar com derrota, com destruição. Repreenda isso da sua vida em nome de Jesus Cristo. Não estou aqui falando de declaração positiva, eu declaro, nada disso. Eu estou falando de postura, estou falando de exemplos tomados na palavra do Senhor. Postura. E Neemias vai, reúne os anciões e fala: nós vamos fazer. E aquele homem estava tão animado, tão encorajado, que até então, aqueles que lá estavam, que estavam desanimados, que diziam que não tinha jeito, que diziam que aquilo não tem solução, vamos deixar esse negócio do jeito que está. Agora, chega Neemias, cheio de sonhos, cheio de planos, e fala: vamos fazer. Oh, glória a Jesus. O Espírito Santo está falando com gente aqui. Falta uma postura sua, de dizer e decidir no seu coração: eu vou fazer. E Deus moverá céus e terra, se for necessário, para cumprir a palavra da sua vida. Há pessoas aqui que não acreditam mais na promessa do Senhor. O nosso Deus ainda é o mesmo. O nosso Deus não mente. O nosso Deus é verdadeiro e poderoso para abrir portas. Oh, glória seja dada ao Senhor. Oh, meu Deus.
Livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18, assim está escrito da palavra do Senhor. Então lhes declarei, com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos, edifiquemos. Esforçaram-se as suas mãos para o bem. Versículo 20. Neemias sofre um ataque no versículo 19, que eu vou pular. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nos seus servos nos levantaremos e edificaremos. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Queria convidá-lo também a abrir João 16, 33. Para encerrar. Esse também é bastante conhecido. João 16, 33. E assim está escrito na palavra do Senhor. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluias. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Não perca o ânimo. Continue falando de Jesus. Continue pregando a palavra do Senhor. Cultive o ânimo na sua vida. Todas as manhãs. Todos os dias. Porque ele precisa ser cultivado. Ele precisa ser regado. Porque vai ter dias que você não vai estar tão animado. Vai ter dias que você não vai estar tão encorajado. Ore e peça a Deus, Senhor, me dá ânimo, me dá coragem. Me dá, Senhor Deus, em nome de Jesus, uma estratégia para que eu possa vencer essas lutas, essas batalhas diárias. Eu tive uma batalha, eu perdi, Senhor, estou meio desanimado, mas a guerra ainda não acabou. Eu preciso continuar batalhando e o Senhor renovará as suas forças. Em nome de Jesus Cristo. Quero aqui encerrar as minhas palavras. Guarde no seu coração esta palavra. Tenha ânimo. Tenha de bom ânimo. Não deixe que o ânimo se vá. O cultive, o guarde como uma pérola preciosa. É a chave para muita porta que o Senhor quer abrir em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Deus os abençoe.